Olá, gente, tudo bem? Mais uma etapa aqui do Conexão Audiovisual 2025, um projeto da Flare Produção Cultural em parceria com o Cindy Limpeza, fruto aí de uma emenda estadual da deputada Bebel. Estou aqui com o Fabrício Lima, nosso instrutor aí de roteiro. A gente vai bater um papo sobre roteiro hoje, né, Fabrício? É isso aí, obrigado pelo convite, Vitor. Mais uma vez aqui presente no Conexão. É um programa super importante para a região de Cubatão e estamos aqui para poder compartilhar um pouco das nossas experiências. Tá certo? Eu não me apresentei, né? Sou Vitor de Andrade, jornalista. Também já fiz alguns roteiros para mídias sociais e também de reportagem. O Fabrício está aqui. Tem uma experiência muito maior. Tem até a questão de ficção, longa-metragem, curta-metragem. Também no jornalismo, também, né? Companheiro aí de trabalho. Então, o que você tem aí para falar para a gente começar esse bate-papo? Eu acho que, assim, quando a gente fala de roteiro, de história, né, e de audiovisual, principalmente quando a gente tá falando de roteiro para audiovisual, a escrita é o primordial de um sucesso de um produto com vídeo e imagem, né, imagem e som, digamos assim. Então, a gente pensar no que a gente vai querer passar de conteúdo para quem tá absorvendo esse conteúdo é fundamental. E esse pensar, essa preparação dessa história, desse conteúdo que você vai vender, ou de uma história que você vai contar, você tratar esse roteiro, tratar essa história, essa escrita da melhor forma possível, você tem mais chances de obter êxito no seu resultado final. Que é o resultado final qual que é? Conquistar o coração de alguém, conquistar uma venda de um produto, ou seja, dependendo do formato do que você quer atingir, a escrita e o roteiro é primordial, Vitor. Você acho que tocou num ponto fundamental, né? O texto, ele é fundamental. Tudo bem que a imagem às vezes fala mais do que 1000 palavras, né? A gente sabe disso. E a imagem também emociona, mas se você também não tiver um texto ali cativante, depende também da situação, né? Se for uma situação que tem que emocionar, se o texto não for cativante, também ele pode derrubar a imagem, né? Pode derrubar a imagem, mas assim, até a imagem ela começa com texto, porque assim, o ideal não é a gente sair gravando, né? O ideal é a gente escrever a imagem que a gente vai gravar. Então, a partir até disso, a escrita começa antes da imagem. Mesmo ela sendo uma imagem no produto final, ela vai começar com a escrita, e com a escrita pensada, né? Porque é o que você falou, como é que eu vou tocar o coração do torcedor neozelandês aqui do futebol, né? Você vai pensar isso e vai escrever para depois filmar, né? Para depois transformar nisso em imagem. O importante é a gente frisar aqui, né? É claro, a câmera na mão, uma ideia na cabeça é super importante, mas a gente pensar, escrever e tentar ali, de todas as formas, descobrir o que o outro vai sentir com essa escrita posterior se tornando uma gravação é fundamental para o sucesso dela. Isso não tem jeito. Até porque você falou muito bem, né? Tudo começa pelo um texto. Até a posição que vai estar na câmera, que vai estar a câmera, o cenário que você vai usar tem que estar lá no roteiro, né? Descrevendo, além da própria fala, ou seja lá o que for, né? Exatamente. Assim, existe um diretor num produto audiovisual, isso é uma coisa. Mas no próprio roteiro, o roteirista, ele tem essa chance também de orientar. É claro que o diretor, se for uma obra que alguém escreve e um terceiro dirige, o diretor pode mudar isso. Mas o roteirista, na sua ideia, no cerne ali desse conteúdo, ele pode também já fazer indicações de câmera. Vai andar a câmera, vai ficar parada, vai ficar por cima, vai ficar por baixo, para poder também buscar essa emoção que ele pretende, roteirista, né? Porque ele tá pensando nessa história como um todo. Então, o roteirista também pode pensar nesse detalhe técnico, digamos assim, de enquadramento, né? De movimento de câmera, se a câmera vai ficar parado, se a câmera vai ficar mais próxima daquele personagem, daquele produto, se vai ficar longe, se vai ter movimento ou não. Enfim, o roteiro é de suma importância e ele descreve não só um produto, mas também as imagens que nós vamos gravar. Isso é muito importante. Porque tudo isso vai fazer vai definir o que vai ser seu produto final, né? Que é a produção, que é o conteúdo e o que vai ter ali seja lá seu longa-metragem, sua curta-metragem, sua reportagem, seu videozinho lá de 1,5 minutos pro Reels, né? Pro Reels lá, agora que a grande onda, né? Reels, o TikTok, né? Verdade. Tudo isso. Aliás, eu ia te perguntar isso. O que muda de característica? A gente tem aí desde o Reels de 1 minuto, né? É uma reportagem de 2, 3 minutos que acha que não, mas reportagem tem roteiro sim, né? A gente que vem também da área do jornalismo, a gente
roteiriza, tanto pré e pós, né? Porque a pauta não deixa de ser um roteiro, né? A pauta que vai cobrir, ela não deixa de ser um roteiro. E depois, quando tá pronto, também você roteiriza, você escreve o off, que é o repórter vai dizer. Então, o que a gente pode falar das diferenças? Desde lá do Rio de 1 minuto e meio até um longa-metragem de quase 3 horas que pode acontecer, vai um Senhor dos Anéis aí de quase 3 horas. É difícil, não é difícil, assim, particularmente, assim, é claro, se é um longa-metragem, por exemplo, longa-metragem tem basicamente 90 minutos, 60 minutos pra cima, né? Então você tem bastante tempo para conquistar o teu espectador. Ou não também, porque tem o seguinte, né? Você tendo bastante tempo, você pode colocar muita coisa supérflua e a pessoa passar ali, passar 10, 15, 20 minutos do filme e falar, poxa, que coisa chata, e desistir desse conteúdo, desse longa-metragem. Mas você tem mais tempo para contar uma história. Já no Reels, num produto de internet, de audiovisual, assim, mais curto, digamos assim, quando você tem muita concorrência, porque, assim, diferentemente do longa-metragem, num filme, geralmente, né, a gente para sentar e absorver aquele conteúdo sem nenhuma interferência, né? Essa é a ideia da sétima arte do cinema. Quando a gente vai para mídia social, para outros veículos, já fica mais complicado, porque a gente tem que segurar a audiência de alguma forma. E outro detalhe, a gente tem que segurar a audiência de uma forma rápida. Por quê? Porque, por exemplo, vamos fazer um vídeo para o Instagram, né? O Instagram, você tem ali o feed, que você fica mexendo o tempo todo, você tem o WhatsApp, de repente te manda uma mensagem, você tem a tua vida real ao entorno, ou seja, você tem muito mais distração do que se fosse no longa-metragem que você tem 60 minutos, que mesmo assim você pode ainda fazer, dependendo da história que você for contar, você fazer essa história ser monótona e a pessoa também não gostar e sair dali. Mas, diferentemente, por exemplo, numa mídia social, você tem diversas fontes de subtrair, de tirar a atenção do espectador. Então, o cuidado com o roteiro é primordial, é mais ainda, né? É mais difícil. E eu costumo falar, é mais difícil talvez você fazer um roteiro de um longa de 90 páginas do que você escrever um roteiro de 30 segundos, porque você tem que captar a essência do que você quer falar e, ao mesmo tempo, você tem que captar o telespectador para puxar, para mostrar aquilo é importante para ele, para que ele não suba ou desça o feed, para que ele não se disperse com uma mensagem de WhatsApp, para que ele não se disperse com a vida real e você conseguir captar o teu espectador. Então é mais complicado, então tem que ter mais cuidado com o roteiro, né? Fabrício, assim, você tocou num ponto importante, porque o longa-metragem, normalmente a pessoa tá se predispondo a assistir, né? A parar para assistir aquilo lá, né? Seja no cinema, seja em casa. Ou se é uma outra situação que você tá lá zapeando na televisão, parou, pô, queria ver esse filme. Só que aí também normalmente você já perdeu alguns trechos dele, Vai perder alguma coisa. Então, mas normalmente se você vê na programação que vai passar, você para ver, você vê no on demand, você vê, você vai no cinema, ou você no on demand você aluga e você, tal hora eu vou fazer isso, né? Então isso é interessante, né? A diferença de como você vai assistir cada produto, né? Cada conteúdo, e como você vai escrever a cada um deles para chamar a atenção e prender. Poxa, isso é muito legal você ter falado isso, porque às vezes o pessoal não percebe, acha que é tudo igual, acha que... Parece igual, mas... Parece, mas não é. Na sua cerne, na raiz, é igual, porque é uma escrita, né? Uma folha de papel em branco que você tem que contar uma história. Mas aí é menos tempo, você tem muita gente envolvida, digamos assim, né? Pra poder tirar a atenção desse cara que você quer tocar. Exatamente. Aproveitando a gente tá falando de roteiro, qual a importância da informação no roteiro? Porque o que eu vejo muito, aí eu vou voltar ali pra questão dos views, né? Da questão da internet. E até puxando aquilo que você falou de chamar a atenção. Tem muita gente preocupada em produzir, mas pouca gente preocupada com informação, com texto e com informação também. De não checar, ou até mesmo de jogar qualquer coisa no ar para ver se pega ou não. O que você tem a dizer sobre isso? Qual é a tua opinião? Eu acho que assim, é muito bacana o momento que nós vivemos hoje, porque a gente tem inúmeras fontes de informações, né? Você tem diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo, você de repente consegue descobrir, por exemplo, um acontecimento que está... de repente, se você estivesse acompanhando numa mídia veicular assim comum, como uma televisão, um rádio, talvez você demorasse para descobrir aquele acontecimento,
e através dessa quantidade de informações das redes sociais, você talvez descubra essa informação de uma forma mais rápida. Isso é muito legal, muito bacana. Mas, é claro, dependendo dessa informação que você receber, né, você não pode também distribuir ela de qualquer forma. Mesmo se for uma coisa assim, tá pegando fogo numa região ímpar, né? Tá pegando fogo numa região ímpar, então eu quero salvar aquelas pessoas e quero distribuir. Mas realmente, será que tá pegando fogo naquela região? Será que realmente esse lugar, essa mensagem que eu recebi, na fonte que eu recebi, será que realmente tá acontecendo aquilo? Eu quero ajudar. Veja, a minha intenção é ajudar o próximo, com a informação essa do fogo, que é uma coisa hipotética, né? Uma região Y, que eu conheço, que as pessoas que moram ali, eu quero ajudar aquelas pessoas. E aí eu recebo uma informação de um veículo não oficial e retransmito essa informação. E aí essa informação chega nesse lugar dessas pessoas que realmente estão pegando fogo, mas aí não estão. Aí pode acontecer que você tocar essas pessoas começarem a se desesperar, correrem, mas nada está acontecendo. Então, essa quantidade de informação é importante, porque, de fato, pode estar acontecendo uma coisa pegando fogo, por exemplo, mas é de suma importância hoje a gente ter a preocupação de transmitir essa informação. Recebi uma informação via WhatsApp, via internet, peraí, ok, vou checar nos órgãos oficiais, uma página oficial da prefeitura, um veículo de televisão renomado, conhecido, que aí você vai confirmar, putz, isso aqui é importante, isso aqui realmente está acontecendo, e aí você propagar essa informação. Então hoje, é claro, a gente recebe trilhões de coisas ao mesmo tempo, e é muito bacana isso, porque aumenta o conhecimento, mas dependendo do que você receber e você for transmitir, todos nós temos uma responsabilidade sobre isso. Apesar de, né, o Victor é jornalista e tem mais responsabilidade ainda de transmitir informação, mas acho que hoje, é claro que isso não é regulamentado ainda, né? Mas talvez até poderia ser discutido uma situação dessa propagação de informação. Até que ponto uma pessoa que não é jornalista, não é formada em comunicação, até que ponto ela influencia num caso de propagação de informação, quando você fala de divulgação de informação, né? Até que ponto essa pessoa tem essa responsabilidade? Porque eu lembro muito no Guarujá, que tem um caso há mais de 10 anos, que me falaram que tinha uma bruxa que maltratava as crianças e tal, e o povo foi e linchou essa pessoa, né? É verdade. Bem lembrado. E depois descobriram que ela não era nada disso. Então, enfim, foi uma coisa de preocupação, claro. Quem é humano vai, poxa, essa pessoa tá aqui fazendo com as crianças, vamos pegar ela, aquela coisa toda. Mas não era verdade, né? E até que ponto, quem propagou essa informação, que fim teve, qual responsabilidade ela teve? Então todos nós temos responsabilidade. E aí, voltando com o produto que a gente tá criando, aí faz é mais um bom tema para um documentário, talvez, hein? Total, isso aí. Os roteiristas, produtores, dá um caldo. Dá um caldo, né? Eu fugi Não, é isso mesmo. Mas assim, é legal a gente... o bate-papo para isso mesmo. Às vezes pode surgir ideias, né? Esse fato é um que é interessante, pode ser roteirizado. Eu até acredito que mais documentário do que algo, filme baseado em fatos reais, até por ser muito forte, né? Mas acho que num documentário funciona mais. Mas é interessante esse bate-papo, até para surgir ideias também. Então, aí o lance da informação é só para ilustrar um pouco, para quem está começando, de repente, vou começar a escrever. Você tem uma responsabilidade por aquilo, seja para informar, que tem muita gente que quer se tornar um influencer ou um jornalista, quer estudar e quer começar a escrever, começa a escrever em casa realmente assim, e divulgar na internet, enfim, nas redes sociais. Mas já criar essa consciência de que você tem uma responsabilidade pela informação que você cria e o que você escreve, né? Dependendo da forma que você vai tocar. E ao mesmo tempo, quando a gente consegue controlar isso, criando um roteiro para vender o produto, ou então para trabalhar isso na internet. A gente tem uma responsabilidade de tocar aquele público-alvo, né? E também tem esse detalhe, né? Dependendo do que a gente for fazer, escrever, é super importante. Até um filme, na metade, é um filme para todas as idades. Não é. Ele pode se tornar a ser um filme para todas as idades, mas é de suma importância para a gente começar a escrever um roteiro, contar uma história, vender um produto, descobrir o público-alvo dessa história, desse roteiro, dessa coisa que a gente queira vender, dessa coisa que queira escrever. Por quê? Pode ser que num segundo momento você faça um produto X e esse produto X alcance, sei lá, todas as idades, realmente, né? Mas na sua série você tem que ter um público-alvo, um foco para falar, pô, esse produto X é pro Y e é pro Y por causa disso, disso e disso. E aí você vai escrever para aquilo, pro Y. E aí você vai vender aquele conteúdo para
para esse Y, né? Então isso acontece. É claro que você ataca no Y, e aí o tiro vai pro Y, né? Mas ele pode certamente pegar todas as idades. Mas é de suma importância na escritura, quando a gente começa a escrever um roteiro, saber o público-alvo, saber para onde a gente vai contar, para onde a gente quer contar essa história. É importante você ter falado isso, é interessante, porque, lógico, tem situações que, eu ia falar fugir do controle, mas não é essa a expressão. Vai ter situações que você planeja algo e acontece X. Eu vou dar um exemplo aqui. Primeiro, Tropa de Elite, que não é um filme para criança e adolescente. Ótimo. Daqui a pouco tava todo mundo repetindo os bordões lá do filme, né? Mas não foi para criança. Não foi. E você lembrou do Tropa de Elite, que é um exemplo assim fantástico. Eu sempre dou em aula também, quando eu converso com os alunos de cinema, né? O Tropa de Elite é um exemplo clássico de que as coisas pode ser pensadas para um foco e ele mudar no decorrer do produto, no decorrer da construção daquele produto. Por quê? O Tropa de Elite, não sei se você se recorda, Vitor, o Padilha, quando ele escreveu o Tropa de Elite, ele filmou, ele foi feito para que o Matias... O André Matias fosse... Era o PM, vamos dizer assim, o PM da corporação comum e depois que vai pro BOP. É isso. Mas o Matias seria o personagem principal daquela história. Aí eles gravaram um filme e tal, aí fizeram aquela chamada cabine. A cabine, para quem não conhece, no audiovisual, é quando você tem um produto num cinema, em curta-metragem, longa, média, enfim, você faz o filme, né? Faz o primeiro corte do filme e você faz cabines. Cabines são várias sessões com pessoas aleatórias, as pessoas assistem e geralmente dão comentários, fazem um relatório. E no Tropa de Elite, curiosamente, ele fez o Matias, lembrando do foco, né? Ele fez o Matias como o personagem principal, só que o público não gostou muito do Matias. Aliás, gostou do Matias, todo mundo falava bem, pô, legal essa história e tal, mas e aquele rapaz, o Capitão Nascimento, por que ele não aparece mais? E isso foi assim, sei lá, de 100% do público que acompanhou essas cabines do Tropa de Elite, 90% falou do Capitão Nascimento. Então o que ele fez? Eles pegaram o filme, opa, vamos mudar aquela história. Aí, é claro que eles usaram um modo de gravar mais barato, que é o off, né? Pra quem não sabe, o off é uma gravação interna no estúdio, que você grava a voz do personagem falando, depois você joga só a voz dele no filme em cima de imagens, e ele arrumou o filme em cima disso. Porque o público pediu o Capitão Nascimento, ele falou, puxa, aqui tem uma boa... O público tá vendo uma coisa que eu não enxerguei. E aí ele regravou o filme inteiro e se tornou o sucesso que foi, né? E nem por isso tem demérito, né? É um filme brilhante e também isso acontece. Mas é importante ter um foco e seguir naquele foco para escrever uma história. Legal também, você falou em algo de ficção, de mudança, eu falo algo de documentário, que teve uma mudança de roteiro, porque aconteceu algo durante a produção do longa. O documentário do Centenário do Santos. Que eles começam a produzir... O Centenário foi em 2012, começa a produzir em 2010, só que nesse meio tempo o Santos ganha a Libertadores. Foi bom por um lado, porque os produtores, né, do filme estavam filmando aquela Libertadores, né? Então tem cenas assim... o ponto forte do filme são as cenas da Libertadores de 2011. Mas o roteiro teve que ser mudado. O roteiro original de 2010... Já ficou pra trás, né? Teve que ter um acréscimo ou uma mudança. Até porque tem a questão do tempo, né? Então, sim, alguma coisa foi cortada para entrar aquela para dar mais destaque da Libertadores, que, além de tudo, era recente naquele momento, né? Menos de um ano depois, não, o Santos deve ter a Libertadores em julho, agosto, no máximo, de 2011. Naquela época era no meu ano, né? E o Santos faz aniversário em 14 de abril, né? Aliás, está gravando dia 15 de abril, foi ontem, 113 anos aniversário do Santos, mas só para dar um exemplo de como os roteiros podem mudar também, seja ele na forma de ficção, como também na de documentário, né? Ou também, você pode estar fazendo um documentário de algo histórico, e nesse meio do caminho você descobre uma novidade que ninguém tinha descoberto. Também muda também. No caso do Santos acontece exatamente isso. Porque eu imagino que os roteiristas tinham colocado ali o personagem principal, o Pelé. Só que você surge o Neymar ali, né? Que é o cara que depois... Daquele momento. Daquele momento, e queira ou não, hoje o Neymar é o cara que tá ali, né? Não é próximo do rei, porque o rei é o cara... Que nem o Pepe, eu costumo falar que eu gosto do Pepe. E daí falou, ele é o maior artilheiro vivo do Santos, o Pelé não conta realmente. Mas o Neymar surgiu um personagem novo, né? Nessa história, o Neymar se aproximou ali. Então agora deve ter que... Poxa, além de colocar Libertadores, também vou ter que falar do Neymar. Porque mais ou menos o que aconteceu com a Tropa de Elite. Você tem lá o Neymar, mas você vai, vou dar um protagonismo pra ele. Tanto que tem tem um depoimento do Léo no documentário,
que ele brinca, né? Dizem que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, que cai mais de 2 vezes, né? Já. Ele fala dos jogadores, né? Machado. Mas é um fato que é interessante, né? Como as coisas mudam, às vezes você no meio da produção, você tem que se virar pra atender, e muda roteiro, muda texto. Vai mudando, não tem jeito. É claro que você tem um foco ali, mas também você tem que estar atento ao seu meio, porque de repente o meio tá pedindo, ó, muda por aqui. Que nem uma campanha eleitoral. Belo exemplo. Você tá conversando na campanha eleitoral, tá meio aquele momento, putz, sai uma pesquisa, tem um algo externo acontecendo, você vai ter que mudar o formato, vai ter que mudar aquela forma de contar a história do teu candidato, da tua candidata, enfim. Você vai ter que se moldar ali ao jogo, né? O jogo tá sendo jogado, o jogo, né? Ele não para, né? E a gente tem que estar atento a isso. Mas sempre lembrando que a gente tem que ter um foco. Aliás, você deu um exemplo de como pode mudar várias vezes num curto período. Eu já trabalhei com eleição, o João lá, que tá na nossa técnica, a gente já trabalhou juntos e uma, assim, ele tá até com é divertido, né? É divertido, mas é uma questão assim, que você muda roteiro. Adora, né? Não. Mas lá no dentro é momento inspirador, assim. Mas é algo, realmente, assim, a gente falando tecnicamente falando, é algo que talvez seja o que mais mude dessas produções todas que a gente tá falando, talvez o que mais mude em pouco tempo. Que a gente tem uma pré-campanha, que até é mais tranquila, que as situações mudam, mas não tanto. Depois você tem ali um mês e meio, né? São 45, 50 dias, mês e meio, quase menos de 2 meses, que você muda a todo momento. Você pode estar ali em algo que está dando certo, que aquilo que está dando certo de um dia para o outro muda tudo. E você tem que ser o mais rápido possível para atender a tua demanda. E a gente está falando de questão profissional, a gente está falando aqui de político A ou B ou C, né? De ideologia, ele está falando de trabalho. Exatamente. E a gente tem que mudar e tem que pensar rápido. E aquilo, é um risco que você está correndo, que você tem que mudar e tem que dar certo. É um chute só que você tem que acertar o gol. Não pode errar. E você deu um belo exemplo. E outra coisa que você falou também importante, Vitor, dependendo do político A ou B, é claro que nós temos nosso coração, né? Temos um gosto por um tiro, temos um gosto por um partido, enfim. Mas quando você é contratado para trabalhar em um determinado segmento, você tem que deixar o teu coração aqui de fora e focar naquele segmento que você está trabalhando. Ou então não aceita, né? Porque assim, a gente no momento que é profissional, não importa se é A, B, C ou D. A gente tem que servir aquele propósito do contratante, ou então, enfim, do propósito que a gente está seguindo ali. Então, até tem em ficção, por exemplo, vou ver se não, ficção aqui eu sozinho. O Fabrício tem uma vontade, só que assim, o personagem, ele cria vontades próprias que eu não posso impor, porque a hora que eu impor uma coisa à vontade própria, talvez não fique natural esse texto. Se você pensar que o candidato é um produto, você tem que explorar o melhor dele e não mudá-lo, né? Exatamente. É a mesma coisa, se você for pra publicidade, nas aulas de produção, você deu até o exemplo lá do seu coxinha, né? Que não adianta lá que o seu coxinha vai fazer hot dog, né? Exatamente. Vai fazer coxinha. Então, do coxinha, da maravilha, do bolinho de queijo, você tem que mostrar o melhor do que tem aquilo ali. Não adianta falar que ele vai fazer hot dog ou que ele vai fazer, sei lá, brigadeiro, que não vai dar certo. É exaltar exatamente aquilo. Putz, a coxinha deliciosa, bolinha de queijo. Nossa, até deu saliva aqui. Mas então, é isso, é ressaltar aquele produto, entendeu? Entrar aquele produto e falar, putz, eu tenho que vender isso, é o seu coxinha, é a bolinha de queijo, é o mistinho, sei lá, é o congelado, né? É incorporar aquilo e tentar tocar o espectador, que é o consumidor final. A gente tá falando tudo isso, gente, porque tudo isso influencia no roteiro, né? Vou deixar bem claro que, tá fugindo um pouco do texto. Não foge porque quando você vai parar e escrever o roteiro, você tem que pensar tudo nisso. Exatamente. E, inclusive, no que pode você mudar ou não lá na frente. Então, aí também é importante que agora a conversa evoluiu um pouco, eu falo do foco, né? A gente começa escrevendo pro foco, mas também atento à percepção. Mas, principalmente, você vai mudar isso em relação ao consumidor, né? Se for um produto de venda, por exemplo, né? Se o consumidor está pedindo, que nem o exemplo do filme, o consumidor quem que é? O público. O público falou, o Capitão Nascimento é melhor. Eu vou fazer o quê? Vou insistir no meu erro? Não. Eu vou deixa eu arrumar aqui e vou concluir, que aí você tem mais sucesso de êxito com o teu roteiro, com a tua história. Né? Porque você vai vender o produto, não adianta falar que, assim, eu vejo assim que na arte no visual não tem muito essa discussão, mas na música tem muito, né? É a questão do que a música é comercial ou não. Tem gente que fala, mas toda música é comercial. Você tá querendo chegar no público, seja lá qual ele for. E a partir do momento que você quer chegar no público e vender o seu produto,
você tá comercializando mesmo. Então, você sabe, tem engraçado você tocar a história de música, né? Quando eu era menor, eu adorava o rock, assim, o metal, e tinha detalhe, né? Tinha essa preocupação de ser não comercial. E eu lembro quando eu era menor, assim, criança, né, adolescente, e não sabia, não, quanto mais assim, a música, a banda que não esteja envolvida com gravadora, eu gosto mais, sabe, mais underground. Mas não é, a partir do momento que tem empresa, a empresa, né, uma banda se torna uma empresa, né, ela começa a gravar o conteúdo, fazer um disco e tentar vender aquele disco, é um comércio, né, se é mainstream, né, se passa nos grandes veículos ou no menor veículo, é um comércio, é um produto que você está consumindo ali e quer vender. Então, aí a gente traz isso pros produtos, né, audiovisuais e fala, não tem essa questão do comercial, tem o público que você quer atingir, a publicidade de você. Se você vai fazer algo mais cult, né, cult, não é comercial, você tem um público que você quer atingir. E outra coisa também, tem muita coisa, por exemplo, rede social, como é uma coisa curta e rápida, tem muita tentativa e erro. Assim, tentativa e erro não que eu falo, mas você tem o foco ali, por exemplo, no longa-metragem a gente tem as cabines. Mas no audiovisual, por exemplo, até acho que a Isadora vai falar sobre isso no módulo de redes sociais. Você faz um conteúdo, e aí você analisa aquele conteúdo, o Analytics, o Google Ads lá da vida, que eu não entendo tanto, mas eles têm esses dados, e aí você vê, esse dado funcionou com mais quem? Pessoas de uma idade, região Y, região aquilo, e aí você vai pegando essa informação e você vai adaptando o seu roteiro, né? Porque você tem um conteúdo pequeno que você vai jogando, né? Aí você jogou, putz, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Você tem estatística hoje a seu favor, né? Que é o público respondendo aquilo, isso aqui não foi bem visto, isso aqui foi bem visto. E aí você pode atacar e explorar essas virtudes e defeitos também do seu produto. Defeitos não, né? Virtudes, mas também um ponto que você não tenha conseguido atingir, para poder atingir com aqueles dados, aquele número que você tem, que a rede social hoje tem, com várias mídias que a gente publica, vídeo, conteúdo, eles te dão esse feedback, para você entender aonde está errando aquele público, quem tá consumindo e quem não está consumindo. Bom, a gente falou bastante, ficou até um pouquinho de vida real, né, de formação e tudo, e roteiro de ficção, né, especificamente. Quais são os pontos que você trabalha? Tem essa questão da informação ou não? Como é que você trabalha essa questão do roteiro para ficção? Eu particularmente, ficção, ela é sempre um pouco baseada na realidade, né? Tem um pouquinho de realidade, mesmo que seja um filme de fantasia, você começa algo com uma realidade. Por exemplo, uma pessoa, mas essa pessoa pode se transformar num ET, enfim, e por aí vai. Mas comigo, particularmente, e eu sempre falo isso também, até já surgiu o roteiro dessa forma, uma grande fonte de informação, por exemplo, são notícias de jornais. Mãe prende adolescente em casa. A partir, por exemplo, desse título, por exemplo, surgiu o TCC. Mãe prende criança em casa. Aí eu fui ler. Por que ela prendia criança em casa? Porque a criança, que não era mais criança, era uma adolescente, tinha transtornos mentais, e ela queria proteger o filho da sociedade. Aí eu falei, nossa, que história legal, você dá pra contar uma história. A partir dessa premissa, eu desenvolvi um roteiro, né, uma ficção, no caso, que também tem a mesma premissa. A mãe prende um filho adolescente, mas o filho é muito grande, grandão. Só que, claro, com o roteiro, construir formas de que essa história fosse contada de uma forma de suspense, que a pessoa não sabe que é um cara grande. No final, a pessoa pensa que é uma criança, um bebê ou um bicho que ela tá guardando, mas no fim é o filho, porque ela protege da sociedade, porque tem esquizofrenia, é uma família pobre, então ela quer proteger a criança do mundo. Então, só para um exemplo claro, porque a gente fala assim, puxa, não tenho ideia. Talvez a gente não consiga desenvolver a ideia, mas isso também é um mecanismo de treino, né? Você vai olhando notícias, você vai lendo um livro, vai lendo sobre roteiros, e aí você vai construindo, porque assim, a gente fala, não tem inspiração, né? Você acha que a inspiração é uma coisa sobrenatural, mas não é. Ela tem que ser trabalhada. E quanto mais você lê, mais absorve informação, bagagem, melhor você vai contar uma história, melhor você vai criar uma história. E aproveitando nesse tema, e os filmes são baseados em literatura, então de ficção mesmo. E aí eu faço uma pergunta. Qual a liberdade do roteirista de ter algumas licenças poéticas e mudar alguma coisa do livro? É acordo com o autor? E se o autor já morreu, como é que é essa relação? Como é que é também o resumo? Porque se você for fazer
um roteiro, um livro para adaptar aí 100% do livro, vai ser o quê? Vai ter filme volume 11, volume 12, né? Você sabe que, então, quando passam diversas mãos, é um problema também, porque eu acho que tudo tem que ser conversado, né? Se existe a obra literária, né? E aí o cara que vai adaptar, o roteirista para parte cinematográfica, é claro que se o autor estiver vivo, melhor ainda, porque de repente você tem uma troca. É um debate também. Exatamente, um debate, uma conversa para poder ter essa adaptação, né? E aí funciona dessa forma. Eu até acho que na adaptação, talvez, do roteirista de uma obra literária para roteiro cinematográfico, não tenha tanto problema. Eu acho que tem mais problema quando o diretor, que é uma terceira pessoa, aparece e pega aquilo tudo e fala, mano, vamos mudar isso aqui tudo. Como um caso aconteceu, por exemplo, que é um filme fantástico, né? E também um escritor fantástico. O Stephen King escreveu o conto Iluminado dos anos 80, que é muito bacana o conto, assim. Mas o filme, o Stanley Kubrick, você vê o filme, é outra coisa. O filme é fantástico. Só que o que aconteceu? O Stephen King ficou pé da veia com o Kubrick, ele mudou diversas coisas. Só que assim, a partir daquela premissa, o Kubrick, genial que ele é, da área dele, cinematográfica, fez um filme excelente. Tanto um dos maiores um dos maiores filmes de terror da história do cinema é o Iluminado de 80 do Kubrick. Mas ele pegou uma obra inteira, mudou aquilo tudo, desagradou ao autor, mas isso acontece. Infelizmente isso acontece. Mas é claro que o acordo acho que é bem legal. Se existir essa possibilidade de conversa, é bacana. E aí, só pra fechar essa história, o Stephen King ficou tão chateado que na década de 90, em 97, ele fez, ele mesmo, o Iluminado em vídeo, em filme, né? Até, é um filme longuíssimo e que não deu muito certo. Aproveitando disso de adaptação, a gente vai falar, e os remakes? Como é que você faz um roteiro de uma obra audiovisual que já existe? E também faço a mesma pergunta, né? Mudanças no decorrer da história, como é que fica isso? Porque comparação vai ter. Porque normalmente os remakes estão tendo aí uma faixa de 20, 30 anos, né, de diferença hoje no cinema. Eu tenho 46, já tem muito remake de filme que eu vi quando era criança e até adolescente já, né? Isso também é um sinal da que a idade tá chegando. Mas como é que se faz isso? O que você pensa sobre isso? Você tem que se manter o original? O que você acha? Eu acho que é bem bacana ter releituras assim, né? Assim, é claro que assim, por exemplo, uma releitura que eu gosto até, que é o Halloween, que foi feito lá em 78 pelo Carpenter, agora fizeram em 2018 uma releitura que eu gostei bastante, foi muito legal. Tem o Madrugada dos Mortos-Vivos do Romero, que foi feito na década de 80 também, que foi um filme muito legal, que fica preso no shopping, mas o Zack Snyder, nos anos 2000, fez um filme que eu achei fantástico, Madrugada dos Mortos-Vivos, que é talvez até superior ao original. Eu acho que eu vejo com bons olhos, porque você conquista novos públicos para aquela história, talvez o cara não assistisse aquela obra pelo original. Mas, e tem um caso claro também, assim, que até lá em Santos a gente tem um cineclube de terror, o Cineclube, né? E aí a gente passa os filmes antigos, remasterizados. E a gente passou recentemente Suspiria, do Dario Argento, que é um filme de 77. E eu particularmente adoro o Dario Argento, que é um cara, um cineasta super graduado, um italiano, né? De terror e suspense e diálogo, né? Que é filme de assassino. Mas agora, recentemente, nos anos 2020, 2021, mais ou menos, foi feito um remake no Suspiria, do Amazon Prime, né? Que é o Luca Guadagnaro, o diretor. Que eu achei melhor que o original. Mas por quê? Porque naquela época o Dario Argento não tinha capacidade técnica para contar aquela história, talvez, né? Tinha limitação de orçamento. Que hoje o cara tinha orçamento infinito para fazer e fez um filme talvez que for melhor até. Mas eu vejo com bons olhos. Acho que não saindo tanto do SEGA original, acho que não tem problema. Até porque tem alguns filmes que são atemporais e eles adaptam para os tempos atuais. Quando vão fazer o impacta melhor pro público atualmente. Eu não lembro qual filme, vou ser bem sincero, mas eu fui ver o remake. O cara mexendo no Instagram, falei, mas no original não tinha Instagram na época. Mas adaptou, né? Adaptou, aí você conversa com o público atual. Exatamente. Público. Aí voltando para a importância do público, talvez. Né? Porque naquela época era um público, agora é outro. Você tem que conquistar outras pessoas, né? Com certeza. Falando em mudança de roteiro com a obra em andamento, tem algo que a obra vai estar no ar. E você pode ter mudança de roteiro, né? Novela, né? Aí é punk. Punk, aí acompanha a audiência. E eu imagino o que os roteiristas de novelas eles devem passar.
Porque é uma pressão semanal, você tem colunas de crítica, você tem o público na internet hoje criticando, elogiando, enfim, um monte de informação rolando, e a pressão também da indústria, né? Que, você tem que entregar isso aqui, tal dia está baixa, não sei o quê. É bem difícil, deve ser bem complicado, assim, você fazer... Claro, nessa magnitude, né? Uma novela que tem vários capítulos, muita gente, assim, tem muita gente envolvida, né? Mas os roteiristas, eles devem sofrer uma pressão. Que já mudou de casamento em roteiro de novela, não tá escrito, né? Porque... quem morre, quem vai sair morrer, quem não vai morrer, né? Também tem essa. Muda da velório, muda do casamento. Não, eu tô curioso agora, o exemplo da Vale Tudo, né? Do verdade. Heroica, né? Como é que ela vai morrer? Quem vai matar ela? Né? Quem vai matar? Eu já vi uma entrevista da roteirista falando, ninguém sabe. Nem eu sei ainda, eu não sei. Você, por exemplo, você lembrou de um caso da Próxima Vítima. Eles gravaram vários finais. O final original foi diferente do final que passou em Portugal, que foi diferente do final que passaram no Vale a Pena Ver de Novo a primeira vez. Pra atender público. Pra atender público. E eles gravaram... Primeiro para despistar quem faz aquela parte do jornalismo ali de entretenimento, né? Que cobre novela, cobre televisão. Foi pra despistar mesmo. Então eles gravaram vários finais e aí cada um ficou chutando qual é. Porque vaza. Não adianta. E aí, vaza. Os próprios atores com assessorias que vazam. Passa aí, vai embora. E aí, por outro lado, né, que eu não lembro de quem foi o autor da novela, me fugiu agora, Dona Elisa Bolsas, que é, aliás, a idealizadora desse projeto, se lembrar, ela pode informar a gente aqui, ela que tá nos bastidores, fizeram isso. E aí acabou tendo um produto legal, porque cada reprise deles, eles usaram um final de diferente. Eu acho isso também super bacana, porque funciona com esse produto, né? E eu me recordo, por exemplo, de um filme que eu gosto bastante, que é o Pânico, né, do Wes Craven. Em 96 foi um sucesso, porque ninguém sabia quem é o assassino. Bom, no segundo filme, no 2, era a mesma premissa, né? Tem um assassino solto, mas quem que é o assassino? Vazou o roteiro antes. Eles fizeram o quê? Gravaram vários finais também, para poder também ter essa percepção, para ninguém saber do público, né? Quem que é o assassino, pra você resguardar esse suspense. E aí veio um lance interessante. Quando veio o DVD, a diretora do DVD ali na virada dos anos 90 pros 2000, alguns das produtoras começaram a colocar esses finais, né? Finais alternativos nos extras, né? Que era interessante, né, naquele momento. Eu acho muito Por exemplo, o filme que eu gosto muito da série Rock, né, do Rock Balboa. O sexto filme, que é a volta dele, né, lá já veteraníssimo, tem um final alternativo, né, que ele vai andar ali. Eu vou contar essa, eu não vou contar outra pra mim, né, apesar que desse filme já tem quase 20 anos, acho que todo mundo já sabe o final. Então eu vou estar dando spoiler. Igual o Rambo. O Rambo, no livro, que é um conto, né? Sim, é um conto. Eu vou ver no final. Aliás, uma boa dica. O livro foi lançado recentemente em português, que esse livro não tinha tradução, nunca tinha sido. Foi recente, gente. Eu fiquei sabendo esses dias, né? Através até de um canal de música, mas uma dica cultural, eles falaram que pela primeira vez lançado em português. Que legal, que legal. Porque o Rambo é um exemplo claro, assim. Próxima vítima de Silvio de Abreu. Saiu de Abreu. Só obrigado pela informação, tem gente assim. Então vamos caminhando pro final aqui. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Já passamos dos 40 minutos aí. Mas já, pô? O bate-papo vai e... Pô, dá pra ter a parte 2, não tô brincando. Dá pra ter a parte 2 sim, por que não? Legal. Pode falar dos seus últimos filmes, né? Então, eu tô fazendo agora, né? E é um roteiro que tá em metamorfose. A gente vai gravar agora, nos próximos meses, a gente tá gravando na pré-produção dos 100 anos do Rádio Santista, né? Que é um documentário que vai contar a história. Procurar contar a história dos 100 rádios resumido ali em poucos minutos, né? E é um roteiro que tá em metamorfose, porque tem gente que faleceu, tem gente que não vai querer falar, é uma história que tá acontecendo ao mesmo tempo. E eu também tô com uma cabeça assim a mil para construir esse enredo. Esse é um filme, tô também roteirizando um filme que você lembrou agora, que se chama O Último Toque, que é um documentário do maestro Aloysio Pontes. E também é um caso muito delicado, porque eu tô revendo as entrevistas, né, e a partir dela fazendo o roteiro da decupagem. Então são coisas que foram gravadas, sei lá, ano passado, que já talvez mudou agora, teve um que faleceu também. Eu não sei como que eu vou abordar esse cara no documentário, que ele já faleceu, então são cuidados que a gente pensou lá atrás na escrita do roteiro do argumento, né, que vão mudar agora no produto final, não tem jeito. Acho que são esses dois aí. Pô, interessante. Então, tem mais algo a acrescentar? Não, acho que é isso aí mesmo. Tá bom. Vou pedir só uma coisinha, João. Vem cá, João. Vamos aqui aproveitar.
o João tá hoje aqui na técnica, mas o João é nosso... montador, Ele tá na nossa... ele que salva os roteiros errados. Que aliás é importante, né, também. Ele só tem esse roteiro, tem que salvar roteiro. O João da consultório. O João é nosso instrutor de montagem, e vai tá também no projeto do Conexão Audiovisual mais à frente aí. Acho que já do meio pro fim de maio é a oficina dele, né, João? Pega o microfone rapidinho, a gente só bater um papo aqui rapidão. Não, pode ficar aí. Pode só dar uma palhinha aí da tua oficina, só pra gente... E é muito enriquecedor, porque o roteiro e o diretor, eles dão um norte, né? E a gente, que é editor, a gente tem que montar essa história, né? E como eu brinquei aqui, né? O editor também conta história. Então a gente vai tentar passar um pouquinho disso, de como básico da edição, mas como ela também é importante para contar a história, né? Não só montar de qualquer jeito, né? Mas para deixar de forma lúcida, de forma bonita e de forma emocional, que alcance a audiência, né? Como vocês falaram aqui, né? Dependendo do público, pode mudar. Então a edição é o que dá esse brilho, é o que faz isso acontecer, né? Então a gente vai aprender e falar um pouco sobre isso, tá? Agora vamos trocar, vem aqui a idealizadora. Não, tem que vir, não. Sim, senhora. Não tá... Não, tem que vir. Cabeça zorrolar! Vem pra cá. E aí, o que você tá achando do projeto Conexão Audiovisual? Essa é a fera que faz tudo acontecer. quarta aula, né, que vai online aí, esse bate-papo no sábado. Qual é a sua percepção até o momento? Olha, a gente está trazendo para o Cubatão todo esse conteúdo de audiovisual que eu acho que é um dos projetos únicos da cidade e é aberto para toda a população, então você pode acessar nossas redes sociais, né? Nosso Instagram é @Conexão Audiovisual 2025. Lá você vai ter na bio o link para inscrição. A gente acabou de ter a oficina de produção de audiovisual com o Fabrício. Está acontecendo agora a oficina de roteiro e a partir dos próximos sábados a gente já abre inscrição. Até antes a gente já abre. Já antes do feriado aí. Para as próximas oficinas, né? Tem muita oficina aí pela frente, a gente vai até junho. Então eu estou muito feliz com esse projeto. Esse projeto é um projeto que está trazendo para a gente pessoas novas. A gente está fazendo um grupo de proposta cultural para a cidade muito legal. Tem gente de fora de Ubatão, né? Gente da Baixada Santista, gente de São Paulo, mas também como o João, né? Por exemplo, a Isadora também. Pessoas de Cubatão dando aula para os cubatenses. Tá certo, obrigado, viu? Mudando, Tá. O Fabrício tá aqui direto. Obrigado, parabéns aí pelo projeto e vamos tocando aí em frente, né? Obrigada. Vamos lá, então vamos lá. Fabrício, as considerações finais. Eu só tenho que agradecer a Elis, o Vitor, o João, todo o pessoal do Conexão. Tá sendo fantástico. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês. São pessoas que eu conheci através do audiovisual, do profissional, que se tornaram minhas amigas, né? E isso me deixa muito, muito bacana. O relacionamento, esse network, né? O relacionamento que o audiovisual cria com as pessoas é realmente fantástico. E para mim é enriquecedor estar aqui. Dividindo um pouco do que eu conheço com vocês. E eu tô muito feliz por estar aqui mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Fabrício. Também quero deixar meu recado. Fui muito feliz por estar aqui apresentando, batendo essa bola aqui com o Fabrício. Ele já se conhece da época da cobertura da crônica esportiva, né? Conheço ele antes. Nem sabia muito que ele trabalhava com audiovisual. Sabia da questão literária, porque eu tenho o livro dele. Nossa, é verdade. Fiz matéria sobre o livro. É verdade. E depois a gente vai sabendo o trabalho de cada um, né? Então eu fico muito feliz por ter batido esse papo com ele. A experiência que ele tem, principalmente numa área que eu não tenho, né? Que é a questão de curta e longa-metragem, na questão de ficção, realmente eu não tenho. Documentário, né? Reportagem, questão de mídias sociais, esses vídeos curtos, trabalhei muito, principalmente do ano passado para cá. Mas queria deixar um recado. Curtem, acompanhem o Conexão Audiovisual, se inscrevam, vão às aulas presenciais, que é muito importante. Você acaba tendo troca, né, de informações, troca de experiência, tem o feedback de todo mundo. A gente bate um papo ali depois, não é só aquela questão ali do instrutor passando no final. Tem um bate-papozinho, tem um cafezinho lá
fica todo mundo conversando. E vão lá, se inscrevam, Conexão Audiovisual 2025 no Instagram. Aí eu vou falar aqui, né, o Conexão Audiovisual é a realização da FLE, tem a parceria do Cindy Limpeza aí que cede o local pra gente, mandar um abraço pra diretoria do Cindy Limpeza. E o Conexão Audiovisual é um programa de uma emenda estadual da deputada professora Bebel, então tem o apoio da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, tá certo, gente? Um abraço, obrigado. Acompanhe aqui no YouTube, acompanhe ainda também no YouTube da FLE, acompanhe no Facebook e todas as mídias sociais e não deixe de ir nas aulas presenciais, porque é muito importante, é ali que você tem a troca de informações com todo mundo, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.